Muito boa noite e bem-vindos. O meu nome é Mário Rui Fonseca, sou jornalista do Medioteste.net. Sou António Feliciano, jornalista da Rádio Hertz, e esta é a segunda edição, o segundo debate do ciclo que a Rádio Hertz e precisamente o Medioteste.net estão a realizar, ciclo dedicado às eleições autárquicas de 12 de outubro, numa abrangência que visa precisamente a sub-região do Médio Tejo. Vamos dar voz a todos os candidatos, vamos ouvir todas as propostas que todos eles têm para colocar à população, às respectivas populações, num trabalho de proximidade que entendemos se justifica amplamente e que visa precisamente que essa mesma população tenha uma decisão fundamentada com base naquilo que lhes é proposto. Mário Rui, vamos então aqui explicar que este debate é hoje dedicado ao Concelho de Alcanena. Temos 3 candidatos presentes. Mário. Verdade, são 4 candidatos, 3 presentes no debate. A CDU tem Vítor Freire, professor aposentado, como candidato à presidência da Câmara Municipal de Alcanena. Samuel Frazão, empresário, é o candidato do Partido Socialista. Rui Anastácio, atual presidente do município, engenheiro florestal e empresário, concorre a um segundo mandato à Câmara de Alcanena pela coligação PSD-CDS-PP-MPT. Sérgio Vedor, gestor na área do GTT, é o candidato do Chega, não se encontra presente no debate por motivos de última hora, motivos de saúde. E vamos assim avançar com o debate e recordando a todos os presentes, Feliciano, explicar a quem nos chega em casa as regras instituídas para este debate. É assim mesmo, cada candidato, quando questionado sobre determinado assunto, terá aproximadamente 3 minutos de resposta, sendo que, se assim o desejar, haverá aqui 1 minuto de rebate que cada um deles também terá à sua disposição, caso queira responder a alguma consideração feita por algum outro candidato. Não importa referir que os tempos estarão aqui disponíveis para todos os candidatos, também para que possamos chegar ao fim deste debate e termos, efetivamente, esses tempos equilibrados. Foi feito um sorteio prévio para definir quem irá avançar com a primeira intervenção, uma primeira intervenção dedicada à apresentação de cada um deles. Depois, também na parte final, já no final deste debate, teremos um apelo direto ao voto, onde iremos seguir também essa mesma ordem. Mário Rui, agora importa conhecermos um pouco mais sobre aquela que é a realidade do Concelho de Alcanena. Para já, e antes de ser aqui um retrato do município de Alcanena, vamos dar 1 minuto a cada um dos candidatos presentes para se apresentar, dizer quem é, o que o motiva a concorrer e qual é o seu principal compromisso. No âmbito do sorteio efetuado há minutos, aqui no estúdio do edifício Lodge, onde temos o estúdio montado, o sorteio indicou que Rui Anastácio é o primeiro a usar da palavra para dizer ao que vem, para se apresentar e qual é a sua principal proposta. Rui Anastácio, da coligação PSD-CDS-MPT. Muito obrigado. Cumprimento especial aos meus colegas de debate, aos jornalistas. Estes debates são da maior importância e o debate de ideias é nobre e é a joia da democracia que nós devemos preservar. Eu tenho o privilégio de liderar uma grande equipa, que não são só os que estão a tempo inteiro, uma grande equipa de gente que se ocupa e, sobretudo, que se preocupa e que ajuda a pensar o desenvolvimento do Concelho de Alcanena. E nós temos conseguido colocar o Concelho em poucos anos a alta velocidade. E queremos acelerar ainda mais. Por isso estamos a apresentar o projeto a que chamamos Alcanena 2.0. Porque achamos que o Concelho já não pode parar. Em contraponto com 12 anos que nos antecederam, em que o comboio não chegou a sair da estação. E, portanto, estamos profundamente empenhados, já nem sequer em divulgar aquilo que temos feito, porque está à vista de todos, mas, acima de tudo, em tentar explicar como é que ainda queremos acelerar mais a velocidade do Concelho de Alcanena. Muito bem. Rui Anastácio, agora passamos para Samuel Frazão, candidato do Partido Socialista. Boa noite, bem-vindo. Olá, muito boa noite, Mário. Boa noite, António Feliciano. Boa noite a todos os presentes, aos meus colegas de debate. É um gosto e um privilégio estar presente e, como também o Rui falou bem, é um ato de democracia que agradeço também aqui a comunicação social e a rádio em particular, a importância que tem para também as pessoas estarem cada vez mais auscultadas e também ter maior conhecimento das nossas ideias, propostas e das pessoas também.
Relativamente a mim próprio, à equipa que vem comigo e ao PS, nós temos um rumo diferente do atual Executivo, liderado pelo Rui Anastácio, que nós queremos passar e queremos transmitir. Queremos escutar as pessoas, queremos transmitir proximidade, com dedicação, competência e seriedade, de forma muito dedicada. Queremos que todas as pessoas, independentemente do local onde vivam, sintam que têm o município próximo deles. Manter naturalmente o que está bem feito, não é só de há 4 anos, é do que vem de trás, porque tudo tem um planeamento e executa-se, mas também melhorando o que há para melhorar e fazer diferente, nomeadamente ao nível da habitação, nomeadamente ao nível do apoio social, nomeadamente ao nível até do turismo, de outros setores do nosso concelho tão importantes para as nossas pessoas, ao nível da saúde, e com dedicação, com proximidade, é isso que nós nos focamos e damos esse compromisso aos nossos municípios. Muito bem. Agradeço. Agora, Vítor Freire, candidato da Coligação Democrática Unitária, também esta intervenção inicial. Boa noite, bem-vindo. Os meus colegas de debate e dizer que eu estou aqui a representar uma parte do espectro político nacional. Há sempre uma parte da população que deve ter os seus representantes e deve se sentir representada por eles. Foi essa a missão que me trouxe aqui. Representar pessoas que sintam que têm em mim uma pessoa em quem possam confiar e que os represente. A minha estada aqui é no sentido de proporcionar às pessoas um contacto e a tentativa de resolver os seus problemas. A Câmara Municipal é um fator fundamental na vida das populações e elas, com certeza, saberão escolher quem os representará melhor. É só isso. Muito bem, feita esta introdução, e nunca é demais recordar, e também porque não o fiz no início, estamos efetivamente no edifício Lotes, em Tomar, a quem agradecemos a disponibilidade e as facilidades na cedência deste espaço. Conhecidas então as motivações de cada candidato, Mário Rui, vamos então olhar para esse retrato do Concelho de Alcanena. Formado por 2 uniões de freguesias, União das Freguesias de Alcanena e Vila Moreira e União das Freguesias de Malhô, Louriceira e Espinheiro, e 5 freguesias, Bugalhos, Minde, Moitas-Venda, Monsanto e Serra de Santo António, o Concelho de Alcanena tem hoje cerca de 12.750 habitantes, tendo invertido a situação de perda de população com um ligeiro crescimento nos últimos 4 anos. Nas últimas eleições foi eleito Rui Anastácio numa coligação apoiada pelo PPD-PSD, CDS-PP e MPT, com 46,5% dos votos. Foi a sua estreia na presidência da Câmara e este ano volta a candidatar-se, embora tenha já referido que o seu projeto é a 8 anos e que, se agora for reeleito, não pretenderá concorrer uma 3ª vez. Entre 2020 e 2023, Alcanena viveu uma combinação de recuperação económica pós-pandemia, com subida do volume de negócios, maior atividade industrial, mais exportações, mais emprego e melhores salários. Com uma oferta educativa de reconhecida qualidade, houve mais investimento municipal em cultura e desporto, reforçando a qualidade de vida e a atratividade para residir no concelho. Alcanena é um dos concelhos que melhor aproveitou as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, PRR, para a construção de habitação acessível, e o Ministro das Infraestruturas referiu, em maio passado, Alcanena como uma referência nacional na execução do Programa de Habitação. O projeto habitacional global de Alcanena contempla 308 fogos, num investimento superior a 40 milhões de euros. Estes são alguns dos indicadores que podem ajudar-nos a traçar o retrato do concelho nos dias de hoje e debater aqui os seus principais desafios no futuro. E avançamos então para a primeira bateria de questões, se me permitem o termo. Começo por Rui Anastácio. Precisamente este crescimento do número de população, esta aposta declarada na habitação, que é um dos parâmetros que faz a diferença quando se fala em fixação de pessoas. Pergunto-lhe se efetivamente estes números com os quais nos deparamos e que tornam
Alcanena, efetivamente aqui um exemplo na forma como aproveitou este financiamento, se este investimento em habitação era estritamente necessário e se vai mesmo ser aproveitado a 100%? Vai, e temos vários indicadores nesse sentido. As primeiras 6 casas de habitação a custos acessíveis tiveram 90 candidaturas. Nós identificámos há 4 anos um problema sério do Concelho de Alcanena, que não é só do Concelho de Alcanena, eu penso até que é da região, e se quisermos até é do país. Nós estamos a envelhecer e a empobrecer. E temos de ter políticas muito assertivas para conseguirmos combater este inverno demográfico que estamos a viver. Em Alcanena, entre 2011 e 2021, perdeu-se mais de 10% da população e perdeu-se massa crítica, perderam-se os jovens, perderam-se aqueles que têm energia transformadora e que podem fazer a diferença. E uma das respostas que nós identificámos no primeiro momento foi a habitação. Estava identificada. Havia uma estratégia local de habitação que apenas olhou para a habitação social. Nós queremos, e que previa um investimento de 6 ou 7 milhões de euros. Nós temos neste momento, como disseram já aqui hoje, 40 milhões de investimento em marcha e apresentámos agora um plano para mais 30 milhões da nossa versão 2.0 da habitação, já muito ligada à habitação colaborativa, à reabilitação de imóveis industriais, etc., para conseguirmos ter aqui ainda uma maior diferenciação. Mas o nosso grande desafio é, de facto, reter e captar talento. Para isso temos que ter uma oferta de habitação a custos acessíveis para que os jovens iniciem a sua vida, e o regulamento está vocacionado exatamente para isso, para captar talento e para captar jovens e para fixar jovens. Temos que ter, de facto, uma oferta diferenciadora, nomeadamente também ao nível da reabilitação, e olhamos para os cascos das diferentes aldeias e vilas do concelho, adquirimos imóveis logo desde o primeiro momento, e achamos que perdemos 20 anos, porque eu próprio, em 2005, tive a ocasião de escrever esta proposta, na altura até no programa do Partido Socialista, e tivemos 20 anos à espera que esta dinâmica chegasse ao concelho. A questão seguinte: esse desenvolvimento chega às freguesias, chega a todo o território? A todo o território, precisamente. Temos projetos em todo o território, não temos obras em todas as freguesias neste momento, porque temos ainda 9 projetos por entregar, que já foram 2 vezes a concurso, mas o projeto chega a todas as freguesias. E não só, por acaso até chega a outras localidades que não são sede de freguesia, e temos agora nesta nova versão também projetos de co-living, ou de habitação colaborativa, se quisermos, utilizarmos o termo português, onde queremos ainda ramificar mais por todo o concelho. Porque é um desafio do território, não é? É um desafio do território. E, acima de tudo, eu penso que é um desafio da região. Essa aposta na habitação é a única chave para abrir esta porta do desenvolvimento, ou há aqui também outras peças para colocar nesse tabuleiro? Não, há mais peças, com certeza. Mas esta é uma peça básica, achamos nós. Nós somos o concelho do país com o maior investimento per capita em habitação, a custos acessíveis, para além da habitação social, que são basicamente os 3 bairros sociais que nós tínhamos, e ainda uma coisa que foi esquecida na antiga Estratégia Local de Habitação, que são os bairros das paróquias, e que já estão também neste momento em obra. Mas há vários ingredientes, não é, nesta receita que achamos nós está a resultar. Nomeadamente, um investimento fortíssimo no nosso parque empresarial. Conseguimos fechar o plano para o Norte, teve... Já temos mais à frente aqui a falar no parque empresarial, porque vamos dividir efetivamente esta conversa por temas. Agora passava ao Samuel Frazão para lhe perguntar se concorda com aquilo que tem sido feito e se reconhece aqui mérito na forma como está a ser trabalhado o presente e o futuro para fixar população. Se concorda, se não concorda, que outras medidas tem para apresentar à sua população? Vou ser honesto. Acho positivo o facto do município ter ido buscar financiamento do PRR e valorizando a estratégia local de habitação que estava aprovada desde 2020, ou seja, tem de haver uma base e convém recordar que o município de Alcanena era dos únicos municípios do distrito de Santarém
que tinha a estratégia local de habitação aprovada, onde estavam identificados vários imóveis devolutos para reclassificar. E recordo, na altura, o Sr. Presidente Rui, na altura como candidato, e logo no início quando tomou posse, achou que era pouco 57% de reabilitação urbana dos edifícios degradados, ou seja, que se devia dar mais prioridade à requalificação de edifícios. Eu também concordo com isso, 57% é pouco. Mas se nós formos a ver dos 308 fogos, se calhar não chegamos aos 57%, porque há muita construção que é nova e deixou-se de procurar requalificar o que existia como imóveis degradados, em particular nas freguesias. Se nós formos ver dos 308 fogos, a grande maioria está em Alcanena. Não respeitou também o índice demográfico e a perca de população das freguesias, nomeadamente a minha também como Presidente de Junta de Freguesia, que sempre fui abordado várias vezes como sendo a freguesia que perdeu mais população, mas também acredito nos próximos anos e nos próximos censos, se calhar vai ser das que mais cresce, porque nós também precisamos. As freguesias com menos habitantes precisam deste investimento público, precisam deste investimento que o PRR chegue para reabilitar imóveis e que os coloque como arrendamento acessível. Mas arrendamento acessível para também quem já trabalha no concelho ou quem já vive no concelho. Honestamente, eu acho que não faz muita lógica nós só procurarmos os jovens, procurarmos as pessoas que queiram ficar cá só por ficar e dar prioridade às pessoas ou aos jovens que são fora do concelho de Alcanena. Ou então, pelo menos, é o que acontece, o regulamento municipal de habitação no que toca ao arrendamento a custos acessíveis. Se nós formos ver, dando o exemplo, imaginemos que o António vive em Alcanena, é licenciado, tem 25 anos e tem família em Alcanena e trabalha em Alcanena e está numa IPSS ou está numa associação cultural recreativa, e o Mário Rui é de Lisboa, mas em vez de ser licenciado, tem a mesma idade do António, mas tem um mestrado, ou seja, tem uma habilitação superior à do António. Não quer dizer, com todo o respeito, que um seja mais competente que o outro, mas quer dizer que o Mário, não conhecendo Alcanena, não conhecendo os costumes, não conhecendo as freguesias, tem prioridade no arrendamento a custos acessíveis na habitação. Isso é algo que nós vamos procurar reverter, é possível reverter. Há municípios do Médio Tejo, quando assinaram o protocolo, o fizeram, dando o exemplo de Tomar, que estabeleceu como prioridade pessoas que trabalham no concelho ou pessoas que vivam no concelho. E acho que se o programa regressar é nós termos valorizar os jovens para regressar, e aí concordamos, mas também temos de dar alguma prioridade aos jovens do concelho e também prioridade aos jovens que estão dentro das componentes associativas, recreativas, sociais, de proteção civil, entre outras, majorando também o mérito que têm e o trabalho que têm em prol da sociedade. Muito bem. Acredito tanto eu como o Mário gostaríamos de ter 25 anos, mas já lá vai. Agora passava para o Vítor Freire, também aqui esta componente associada à habitação, à fixação de pessoas. Quais é que são as propostas que a CDU tem em carteira? Em relação à habitação, a habitação não pode ser dissociada de outros parâmetros, não é? Da vida social, do emprego, etc. Mas em relação à habitação, claro que há projetos. São centenas de fogos que, em princípio, chegarão ao Concelho de Alcanena através de esses programas habitacionais, mas nós entendemos que o foco é incentivar a recuperação dos imóveis que estão degradados no Concelho e que são centenas de imóveis. Com uma política de recuperação das casas antigas e degradadas, que os proprietários, na grande maioria, idosos, não têm capacidade económica para fazer, nós pensamos que, com a ajuda das instituições oficiais e com o trabalho da Câmara Municipal, nós podemos rejuvenescer o parque habitacional do Concelho. São centenas de habitações que estão completamente degradadas e que precisam de um incentivo enorme através de programas que existem, com certeza. Permita-me, era a minha questão seguinte. Alguns desses imóveis, se não a maioria, pertencem a privados. Quem não tiver condições para avançar para essa reabilitação, essa também é uma das soluções que apresentam uma política de incentivos
que visa facilitar a vida dessas pessoas, pelo menos aquelas que não têm condições Exatamente, exatamente. Eu acho que a Câmara Municipal tem um papel fundamental junto de instituições bancárias, junto do Governo, no sentido de criar incentivos à melhoria do parque habitacional e à recuperação desse parque. Pensamos que é melhor para o Concelho a recuperação de fogos degradados do que fazer mais fogos novos. Pensamos que antes dos fogos novos, os fogos, a recuperação dos que estão degradados. Porque Alcanena e todos os concelhos sofrem de problemas ambientais e a degradação dos edifícios é um problema ambiental, não é? Que afasta as pessoas. Se eu for a um bairro com casas a cair, eu não tenho tendência para lá voltar. Mas se eu for a um bairro, a um concelho, onde eu possa ver edifícios recuperados, eu tenho tendência para lá voltar. E isso é fundamental. Vítor, eu gostava de, se permites, Feliciano, no âmbito da habitação, gostava de ouvir o candidato da CDU, mas também os demais, sobre a componente, o incentivo também ao investimento privado. Até que ponto as áreas de reabilitação urbana podem ser importantes para ajudar também ao esforço do município? Eu acho que o Concelho precisa também e, fundamentalmente, da iniciativa privada. A Câmara é um suporte. A Câmara pode promover a habitação, mas a Câmara não é um agente imobiliário. Então a iniciativa privada é fundamental. Agora, a iniciativa privada vem ao município se o município lhe der condições para poder trabalhar. Alcanena, nos anos 70, tinha, na malha urbana da sede do Concelho, tinha 7 hectares de terreno urbanizável. E hoje esse terreno está completamente urbanizado, com habitações sociais também, com instalações desportivas, etc. Daí para cá, a Câmara Municipal de Alcanena não comprou terrenos, nunca comprou terrenos. A Câmara Municipal de Alcanena pode-se dizer que não tem 1 metro quadrado de terreno comprado. E é necessário que as autarquias tenham terrenos que possibilitem o acesso da iniciativa privada e dos fundos públicos à habitação. Sem terreno não há hipótese de promover a habitação social nem a habitação de natureza privada. Muito obrigado. A mesma questão para já agora Rui Anastácio, até que ponto... Colegas tenham despertado para a reabilitação. Das primeiras medidas que tivemos neste mandato foi exatamente propor e fazer aprovar o Regulamento de Fixação de Pessoas, Famílias e Empresas. E não havia qualquer estratégia para reabilitar. Havia a estratégia de reabilitar os bairros sociais que a Câmara já tinha. A Câmara, neste mandato, já adquiriu, eu estava aqui a fazer, tenho isto mais ou menos de memória, nós já adquirimos talvez 50 ou 60 imóveis. E terrenos, então, nunca se tinha adquirido. Nós só para o Parque Empresarial já adquirimos 40 hectares. Entre outras aquisições que fizemos ao longo deste mandato, para o projeto de Couros, são 2,5 hectares no coração da vila, uma renovação total e uma renaturalização e um renascimento, se quiser, da vila de Alcanena, encostado ao casco, e no casco histórico de Alcanena adquirimos vários imóveis, adquirimos em Monsanto 3 imóveis, adquirimos em Vila Moreira 8 ou 9 imóveis, adquirimos em Minde também um valor de memória 8 imóveis e estamos a reabilitá-los. A forma de incentivar a iniciativa privada os incentivos que temos neste momento, exatamente, não só para reabilitar os bairros sociais, numa lógica de habitação social pura, mas, sobretudo, para agarrar esta oportunidade, utilizámos-los adquirindo imóveis que não estavam na posse da Câmara. A anterior executiva até tinha recebido ofertas de imóveis a custo zero e não aceitou, nomeadamente na Praça Marechal Carmona Alcanena. Veja-se ao que chegamos. Propostas para trazer a iniciativa privada para este desafio da habitação. Este regulamento que falei tem exatamente um conjunto de incentivos, para além de nós estarmos a trabalhar as ARUs e a transformá-las agora em ORUs, para criarmos todos os mecanismos que sejam possíveis, do ponto de vista fiscal e de incentivos, a que as empresas acreditem
Mas é preciso que as empresas acreditem, e para isso nós temos que ter economia, temos que ter gente com vontade de viver para Alcanena. E esse é o exercício que nós temos todos que fazer em conjunto. Mesma questão para Samuel Frazão, candidato do Partido Socialista. Que medidas defende para incentivar os proprietários de habitações devolutas ou empresas à reabilitação? Às vezes, o mais simples é o mais eficaz. E penso que o mais simples é o papel do município em articulação com os agentes privados, ou os agentes imobiliários, ou os agentes públicos, ou quem quer que seja. É sentirmos como uma necessidade do município, um agradecimento. O município tem de agradecer a todas as pessoas que querem investir no Concelho de Alcanena, seja público, privado, seja a nível social, seja de qualquer tipo de importância ou de setor. Tem de agradecer. E a forma de agradecer é dar o primeiro passo. Não é esperar que venham as oportunidades ao nível, por exemplo, do urbanismo. Se nós perguntarmos a qualquer jovem, a qualquer pessoa, quer a nível público, quer a nível privado, mas falando do privado, um privado para, por exemplo, construir uma casa, reabilitar uma casa, fazer algum empreendimento empresarial, demora anos e anos e anos e anos, ainda por cima estamos em concelho de parque natural, não é? Ainda torna mais difícil as condicionantes também do território e torna-se um castigo. E temos de desburocratizar e, acima de tudo, termos alguém capaz e competente que auxilie, que seja consultor destas entidades, em particular privadas, e que lhes dê as melhores soluções para o processo entrar no município de forma eficiente e de forma mais rápida. E perdendo um bocadinho de tempo, ou escutando as necessidades e as expectativas destes agentes imobiliários e destes agentes privados, nós também conseguimos ganhar tempo no planeamento. E acho que aqui o município tem muito a melhorar. Existe já uma plataforma tecnológica recente que já é um primeiro passo, mas ao nível dos recursos é necessário continuar a melhorar, em particular nas freguesias. E volto a frisar, porque a questão dos investimentos é verdade, mas as freguesias precisam de investimento público. E aqui, em termos de reabilitação, faria muito mais sentido o investimento público em freguesias, também para captar a fixação de pessoas e jovens, não sejam só as pessoas, os jovens, mas também os menos jovens, e não tornar as freguesias como casas de segunda habitação. Precisamos de casas de primeira habitação, e aqui o município tem um papel fundamental também neste aspecto. Muito obrigado. Vamos para a segunda ronda de questões, que começa precisamente com Samuel Frazão, cabeça de lista do Partido Socialista. Qualidade de vida significa respostas ao nível da saúde, ofertas culturais, desportivas, de lazer, boas acessibilidades e transportes públicos, redes digitais, medidas ambientalmente sustentáveis, além de taxas municipais equilibradas, entre outras. Que leitura faz do que existe ao nível da saúde, mas também das demais respostas necessárias, e que propostas defende para o futuro? Olha, Mário, pega num ponto importante. Dentre os vários aspectos que referenciou, terminou com a questão da saúde. E após o Covid, muitas das tensões de saúde foram encerradas nas freguesias, em Monsanto, em Serra de Santo António, também no Espinheiro, e ficou a funcionar de forma mais limitada Alcanena e Minde, e atualmente temos aproximadamente 65% dos utentes sem médico de família. É uma situação que sabemos que é difícil, que pode haver alguma demagogia também, temos de ter essa consciência, mas também os utentes não podem esperar anos por soluções de médio e longo prazo. Precisam de soluções agora. E as soluções agora, um dos exemplos pode ser por serviços de proximidade, dando o exemplo de potenciar o projeto Bata Branca, de potenciar as tensões de saúde que estão encerradas para outros serviços de saúde de proximidade que existam, ao nível psicológico, ao nível da fisioterapia, ao nível da enfermagem, articulando com as juntas de freguesia, porque é muito mais importante para uma pessoa com dificuldades de locomoção ou com doença ser o profissional de saúde a estar perto dele do que transportar estas pessoas com dificuldades para um centro de saúde maior, seja o de Alcanena, seja o de Minde. Para situações mais graves, tudo bem, mas uma primeira fase próxima e que as pessoas sintam que há ali um conforto, que há ali alguém que os ouça, que há alguém que os aconselhe, que os ajude no tratamento de forma mais próxima e de forma mais também que eles sintam mais confortáveis também. Ao nível da saúde e médicos de família, o problema não é só de Alcanena, é transversal ao Médio Tejo e ao país. Felizmente até temos alguns médicos jovens que têm entrado no nosso território. Por exemplo, felizmente na minha freguesia tenho uma excelente médica
e por que não estas parcerias, não é? Com estes jovens e com os profissionais que já têm também bastante experiência, de forma a auxiliar os utentes e potenciar também esta oferta também à população. Não é algo que esteja nas mãos do município de colocar médicos Sozinho aqui ou ali, sim, mas sozinho o município pode dar incentivos para a captação, a atração de médicos. Qual é a proposta do PS? Como é que vê essa possibilidade e medidas para a captação? Essa proposta já existe. Vou-lhe ser sincero, há uns anos atrás e até em vários debates da Assembleia Municipal, o atual Executivo era contra este sistema de incentivos, porque é como se fala e bem, cada concelho tenta ir buscar, ver o que é que dá mais, não é, para cativar os médicos. Também compreendo que se calhar não seja por aí a melhor solução, mas tem de haver uma solução. E a solução, se não existe a nível público, que existe a nível das IPSS, a partir do projeto Bata Branca. Por exemplo, o Conselho de Leiria tem 80% dos seus utentes com médico de família através destas parcerias, e nós só temos um médico ao abrigo do projeto Bata Branca. Por que não potenciar este projeto, angariar mais médicos e, acima de tudo, também trazer estes serviços de saúde para as freguesias, porque os utentes das freguesias não podem esperar 2, 3, 4, 5 anos por soluções a nível tecnológico, a nível de inovação, que são importantes para o nosso concelho, que nós também elogiamos e nós também queremos ter cá, mas as pessoas precisam de soluções agora. Muito obrigado. Vítor Freire, candidato da Coligação Democrática Comunitária. Mesma pergunta para si. Qualidade de vida implica acesso a várias questões, nomeadamente ao nível cultural, desportivo, lazer, mas também acesso a cuidados de saúde. Quais são as propostas da CDU? Qual é a análise que faz do que existe hoje no panorama atual em Alcarena e que medidas propõe? Eu antes de me referir a isso, gostaria de dizer ao Sr. Presidente que os 40 hectares não são para fins habitacionais, são para fins industriais. E, portanto, um pouco fora do âmbito da habitação. Em relação à saúde, a CDU defende a reabertura das extensões de saúde a nível de todo o concelho. E porquê? Porque nós temos uma faixa etária de população idosa que tem muita dificuldade em se deslocar. Pela saúde, pela própria saúde e também por questões económicas. É uma faixa da população que precisa de ser cuidada. Então, as extensões de saúde seriam fundamentais para prevenir e para apoiar as pessoas idosas do concelho. Propomos também que, nesse aspecto, se a pessoa idosa tem uma consulta marcada num centro de saúde, em Alcanena ou Minde, essa pessoa tem que ter transporte assegurado para essa consulta, uma vez que a Câmara Municipal não tem uma rede de transportes necessária, mas não tem essa rede de transportes. Então o idoso precisa de transporte para ir à sua consulta. E a Câmara Municipal tem de apoiar esse transporte. A Câmara Municipal tem que fazer parte desse projeto, no sentido de dar segurança às pessoas que precisam de ir à consulta e de voltar à sua casa. A Câmara Municipal tem que suportar os custos dessas consultas. Pela falta de rede viária, rodoviária que tem no concelho. Já agora permita-me, esta opção do transporte a pedido não satisfaz essas necessidades? O transporte a pedido é feito na véspera e muitas vezes não satisfaz o próprio utente porque ele não consegue o transporte necessário. O utente tem que ter a garantia de que, se um serviço público o convoca para uma consulta, ele tem que ter a garantia de que tem transporte de ida e vinda dessa consulta. Como é que ele faz? Ele pede um táxi, ele apresenta a fatura, o táxi tira uma foto à fatura e vai à Câmara a receber o seu dinheiro. Penso que é um esforço que a Câmara deve fazer, que não é nada por aí além, são despesas
na ordem dos 10 euros, 5 euros, 15 euros. Não vão todos os dias dezenas de pessoas à consulta, vão poucas pessoas à consulta e, portanto, isso ao fim do ano representa um acréscimo de despesa para a Câmara Municipal muito baixo e razoável para poder cumprir esse objetivo. Para captar médicos de família ou medicina geral e familiar, a CDU vê com bons olhos a atribuição de incentivos financeiros ou outros para a captação? Não vemos com bons olhos a atribuição de incentivos financeiros, mas vemos com bons olhos a atribuição de outros benefícios. Acho que a oferta de habitação, a Câmara deve disponibilizar habitação a médicos que se desloquem para Alcanena para fazer a sua vida profissional. É um incentivo legal, é um incentivo que já foi feito com outras profissões em outros tempos. Eu lembro quando era miúdo que a professora, nas vilas e aldeias, havia a casa da professora, a casa do professor, e o sistema judicial também já teve esse benefício, não sei se ainda continua, e acho que o médico, se a Câmara quer incentivar a vinda de médicos, deve propor também algum benefício. E o benefício da habitação é fundamental. E é a proposta na nossa opinião. CDU. Muito bem. Candidato cabeça de lista Rui Anastácio, da coligação PSD-CDS-MPT. A mesma questão, qualidade de vida. Sim. Tem vários fatores agregados, uma delas é a saúde. Vou andar aqui um bocadinho atrás, até porque, pelo que eu consigo perceber, estou aqui com 5 minutos de atraso. E voltando ainda a uma questão, e depois lá iremos à saúde, porque é de facto uma das pedras de toque. Enfim. Mas temos que agradecer a todos os investidores, claro que sim. Mas acima de tudo temos que os receber rapidamente. Atualmente o Presidente da Câmara recebe qualquer investidor que chega a nós no prazo máximo de 3 dias. Não era nada disso que acontecia. Havia investidores que esperavam semanas ou meses para ser recebidos pelo Presidente da Câmara. Criámos a Via Verde. Qualquer investimento no Conselho de Alcanena é prioritário dentro dos nossos serviços. Modernizámos a nossa plataforma. Nós tínhamos um sistema sem investimento há 15 anos. Não somos nós que o dizemos, foi uma auditoria quando tivemos um ataque informático que o disse. Investimos centenas de milhares de euros daqueles investimentos que não se veem na modernização. Temos um plano de modernização. Já vamos falar do setor da economia. Isto só no que toca a investidores, isso já foi trazido aqui para o debate. Abrimos o espaço empresa, um espaço dedicado exclusivamente a receber empresários e investidores para o Conselho de Alcanena. E, portanto, não chega a dizer que temos que agradecer aos investidores, temos que trabalhar, sobretudo, para que eles sejam bem-vindos. Fique esse parênteses. Relativamente à... E já agora também, respondendo aqui ao Vítor Lúcio, sobre a aquisição de terrenos, nós não adquirimos terrenos para a habitação, adquirimos imóveis para a habitação, exatamente na lógica da reabilitação, algo que nunca tinha sido feito no Conselho de Alcanena. Mas tínhamos variedíssimos terrenos infraestruturados que eram do município, na zona norte em Alcanena, nas Charamagas em Minde, ali na zona, nas Moitas, naquilo que nós chamamos agora a urbanização do Sobreiro, e um lote ainda em Vila Moreira de habitação coletiva, um investimento que a Câmara tinha feito há 10, 15, 20, 30 anos e que estava subaproveitado. Que nós lançámos um concurso, um único concurso, foi o maior concurso alguma vez lançado, para 107 fogos, para esgotar esses lotes. E, portanto, assim que o consigamos fazer, já temos identificado outros terrenos. Mas, para já, tínhamos que utilizar o investimento que foi feito e que nunca tinha sido rentabilizado. As infraestruturas estavam lá, os terrenos estavam lá. Há anos, há dezenas de anos. E estão todos em obras neste momento, como os nossos ministros podem constatar. Muito bem. Saúde. Aqui fica o rebate. Saúde. Agora sim começam os 3 minutos. Saúde é o problema. Saúde é o problema. Se eu tivesse que identificar um problema no Conselho de Alcanena, identificava. Desde o primeiro momento, ele foi identificado por nós. E são públicas as nossas posições. Eu sou Presidente de Câmara há 3 anos e qualquer coisa, e já reuni com 3 ministros da Saúde. Nós fomos buscar, aliás, para a nossa equipa, alguém que conhece, a Clara Gentil, conhece por dentro e por fora o Serviço Nacional de Saúde, porque eu sinto cada vez mais a necessidade do Ministro da Saúde, se quisermos. Nós temos um problema muito grave em Portugal, desde logo desequilíbrio, e depois também o temos no Médio Tejo, e é preciso colocar aqui o dedo na ferida, se quisermos. Nós no Médio Tejo temos um sério problema de cuidados de saúde primários, temos 3 hospitais quando devíamos ter só um. Claro que os concelhos que têm hospital têm outra capacidade de atrair médicos,
para além de Leiria, que foi aqui referido, aqui no Médio Tejo, Tomar, Torres Novas e Abrantes têm mais, e quando abre concursos para médicos, de uma maneira geral, esses concelhos têm dificuldade e os que não têm hospital mais dificuldade têm. E vivemos aqui uma situação da maior gravidade de acesso aos cuidados de saúde primária, da maior gravidade. Claro que é o mais fácil nós estamos a fazer, nós estamos a reabilitar o Centro de Saúde de Alcanena e o Centro de Saúde de Minde. Claro que também gostaríamos de ter médicos em todas as freguesias. O problema é que nem sequer nos 2 centros de saúde principais conseguimos ter médicos. Claro que temos o programa Bata Branca, fomos aliás dos primeiros a ter o programa Bata Branca. Claro que temos o regulamento de apoio, a incentivo à captação de médicos, mas isto depois é uma espiral, toda a gente vai ter e depois ficamos todos no ponto de partida. O problema é, de facto, nós conseguirmos criar no Médio Tejo, desde logo, um equilíbrio. Eu se tiver 100% da minha população com médico de família, não estou confortável se tiver o meu município ao lado, da minha comunidade intermunicipal, com 50%, com 40%, com 30%, com 60% da população. E, portanto, nós vamos ter coragem, se temos uma OLS, e eu já discuti isto com os meus colegas e com o OLS, que gere, e faz todo sentido, gerir hospitais e centros de saúde numa gestão conjunta, mas temos que olhar para a realidade. E vamos ter que distribuir o mal pelas aldeias. E isso não está a acontecer. Há uma tremenda injustiça no Médio Tejo, e eu já o disse várias vezes e vou continuar a dizê-lo. E já o disse à Sra. Ministra e eu espero ter sido ouvido. Teremos que encontrar soluções juntamente com os privados? Com certeza que sim. Se calhar neste momento nem sequer temos outra solução. Mas acima de tudo vamos ter que nos reorganizar. Se eu dispersar os poucos médicos que tenho, mais dificuldade tenho em atender as pessoas. E, portanto, nós temos agora um projeto piloto, aliás, é projeto piloto aqui no Médio Tejo, já temos a carrinha, para transportar os utentes, um serviço dedicado, para além do transporte a pedido que funciona, e funciona bem, um serviço dedicado a transportar os utentes. Mas eu depois tenho que garantir que há consultas, que elas não são canceladas, que há organização, que as coisas funcionam nos serviços de saúde. E muitas vezes não funcionam. E, portanto, nós temos que ter a capacidade de pôr o dedo na ferida, perceber o que é que está mal, perceber porque é que no país, se quiser, no Norte, há 100% da população com médico de família, em Lisboa e Val do Tejo a situação é terrível e no Médio Tejo mais terrível é. E, portanto, não houve coragem. Este problema já se adivinhava, porque nós sabíamos qual era a idade dos médicos. Como os médicos em Alcanena tinham já alguma idade, nunca criaram aquilo que se chama uma unidade de saúde familiar, que os médicos jovens têm incentivos e criaram-nas em alguns concelhos, e isso ainda nos coloca em maior desvantagem. Nós temos tido variedíssimas reuniões com os médicos que temos neste momento no Centro de Saúde, para ver se conseguimos que haja a criação de uma unidade de saúde familiar, porque há ali um conjunto de incentivos que atrai os médicos novos para essas USFs, e não temos conseguido, porque não temos massa crítica suficiente, porque a perdemos. Mas já sabíamos que íamos perder, e eu discuti isto muitas vezes com o Ministério da Saúde, já as estatísticas, nós sabíamos a idade dos nossos médicos. Há 15 anos sabíamos quando é que eles se iam reformar, e não acautelámos o futuro. E agora temos um problema gravíssimo entre mãos, que vamos ter que ter capacidade de resolver. Muito bem, para fechar... Já agora, Rui Anastácio, pela sua intervenção, fico com a ideia que no Médio Tejo, neste assunto, cada um rema para o seu lado. Penso que podemos ritmar melhor A proposta da coligação que o Rui Anastácio lidera é não uma solução para o município de Alcanena, mas uma solução integrada ao nível do Médio Tejo. É isso que defende? Precisamente. E foi por isso que nós trouxemos a nova Medical School para o Concelho de Alcanena, primeiro com uma extensão territorial e agora, notícia da passada semana, a Universidade Nova de Lisboa, a nova Medical School, portanto é uma das faculdades de medicina mais reputadas ao nível europeu, vai criar um centro de investigação em Alcanena, vai investir em Alcanena 4 milhões de euros. E isso não é um investimento de curto prazo, é um investimento de médio prazo, é um investimento que vai acontecer já, mas que terá resultados, enfim, esperamos nós no curto e médio prazo, mas que, acima de tudo, vai ajudar a criar um ecossistema que possa atrair profissionais da saúde de alta qualidade e inclusivamente, dar-lhes perspectivas de futuro, perspectivas de progressão, porque é disso que se trata. E é por isso que os concelhos que têm hospital têm mais facilidade em atrair médicos, de uma maneira geral, porque existe massa crítica e, obviamente, que os médicos precisam de trabalhar dentro daquele ecossistema que os faz evoluir, precisam de ter acesso contínuo à formação. A medicina é uma ciência que está a evoluir todos os dias. E esse é um desafio da região que eu gostava que fosse abraçado pela região. Temos conversado muito sobre isso aqui na região
E muitas vezes somos várias cabeças, é normal que possamos pensar não exatamente da mesma maneira, mas eu penso que vamos chegar lá, porque no fundo o problema é de todos e vamos ter que o encarar de frente. Muito obrigado. Muito bem. Então vamos avançar. Agora dava outro assunto, dava a primazia a Vítor Freire, da Coligação Democrática Unitária, questões ambientais. Para quem está fora de Alcanena, para quem não faz parte do dia-a-dia de Alcanena, as questões ambientais, e aqui permita-me focar na designação dos maus odores, sempre foi um tema que saltou para a praça pública. Perguntava-lhe se o pior já está ultrapassado ou se ainda há aqui muito caminho para ser percorrido. Eu acho que os maus odores são um problema que com tendência a desaparecer, felizmente. Tem havido uma melhoria nesse aspecto e a população já não sente hoje o que sentia há 15, 20 anos atrás. Nesse aspecto tem havido um bom trabalho, pelo menos de prevenção, não é? De prejuízos ambientais. Embora não esteja resolvido esse problema, porque a indústria de cortumes todos os dias faz resíduos, não é? Eles têm que ser tratados, têm que ser bem tratados, e acho que nesse aspecto a ETAR precisa de ser melhorada no seu funcionamento e no desenvolvimento de técnicas que permitam resolver esse problema na totalidade. Mas hoje Alcanena não é a terra dos maus cheiros, não é? O que é que faltou para que este conjunto de problemas fosse resolvido com mais celeridade? Porque durante muitos anos a indústria resolveu da forma mais simples, com os aterros, e o problema foi se acumulando de tal maneira que esse problema ambiental ainda persiste. Por muita tecnologia e muitas novas intervenções, ainda continua a haver esse problema, mas de uma forma razoável, não é? Que permita à população ter uma vida perfeitamente normal. Como é que nós aqui podemos enquadrar o papel da Aquanena? Não, o município está servido de empresas que possibilitam o tratamento razoável dos resíduos, e novas tecnologias aparecerão. Ao nível da Aquanena, o Concelho de Alcanena tem água perfeitamente, água potável de qualidade. O Concelho de Alcanena tem boa água, pode ser bebida, a população utiliza a água da torneira, pode utilizar, porque todos os dados vão no sentido de água perfeitamente potável e ao alcance da população. Permita-me colocar-lhe aqui um cenário que tem a ver com parte da região do Médio Tejo, que criou uma empresa intermunicipal, precisamente a Tejo Ambiente, evocando que só assim, em escala, seria possível obter outro tipo de financiamentos e colmatar outro tipo de necessidades. A Alcanena, sozinho, enquanto concelho, também consegue chegar às necessidades, nomeadamente em matéria de saneamento? Alcanena é um concelho pequeno, que ao longo dos anos foi resolvendo os problemas de saneamento do seu concelho. Na altura com prejuízo da população, porque havia obras para fazer, havia muito trabalho para realizar. Ele foi-se realizando. Hoje o Concelho de Alcanena está quase 100% com saneamento básico e com todas as condições de uma vida em sociedade. Penso que Alcanena, a única coisa a vantagem que pode ter no agrupamento de vários municípios e vários interesses, é sempre bom trabalhar em conjunto. Acho que um município individualmente não terá condições para desenvolver um trabalho aceitável. Então, a junção de vários interesses em vários municípios e na área
Médio Tejo é fundamental, mas isso é fundamental em todos os aspectos, não é? Em todos os setores da atividade. Penso que, nesse aspecto, Alcanena é um concelho onde se sabe bem viver, não é? E Alcanena está incluída no Parque Nacional da Serra da Eira e Candeeiros, tem algumas restrições, porque um parque natural tem restrições, tem uma minador que é o Real Viela, que pode ser mais bem aproveitado, pode aí tirar benefícios do concelho. Ao longo dos anos tem vindo a melhorar, mas de uma forma muito incipiente. A nível de ambiente, é isto. Alcanena é um micro-concelho, não é? Portanto, o ambiente nota-se quando há problemas muito mais rapidamente do que se fosse um concelho de maior dimensão. Mas, nesse aspecto, acho que estamos razoavelmente satisfeitos. Muito bem. Vítor Freire, passo agora para Rui Anastácio, pegando também aqui um pouco das suas palavras sobre a necessidade de Alcanena poder agregar-se para poder chegar mais longe aqui em matéria de saneamento, em questões ambientais e em outros investimentos. Também partilha desta ideia ou não? Alcanena, tal como está, consegue chegar e atingir as suas necessidades? Ou ultrapassar as suas necessidades? Alcanena já tem escala. Nós temos uma hectare que trata o equivalente a 400 mil habitantes. Portanto, temos conseguido, ainda agora estamos com a obra de renovação da rede de água do Espinheiro, e temos conseguido ter acesso aos financiamentos. Tivemos um grande desafio de executar em tempo recorde 5 milhões de euros no nosso sistema, uma parte de controle de odores. Eu penso que estamos no bom caminho, mas não estamos onde nós gostaríamos de estar e onde nós queremos estar. A Alcanena tem um aterro de lamas que está a 500, 600 metros de bairros habitacionais. Não existe nenhum aterro no país a esta distância de bairros habitacionais. E, portanto, este aterro tem que fechar, em nossa opinião. Mas, por isso, temos que encontrar solução para as lamas. Estamos a trabalhar, já temos testado um novo sistema de desidratação e estamos a trabalhar juntamente com a APA, com o Ministério do Ambiente, para encontrarmos um destino final que não seja o aterro e podermos encerrar o aterro. Esse é o grande desafio e que poderá vir a fazer a diferença toda. Esse é o problema dos odores? É aí que está? Também está, porque na obra de entrada, nos tanques de homogeneização, aí já nós conseguimos criar coberturas e tratamento do ar, de forma a que essa fonte que estava identificada de odores, neste momento não existe, está controlada, está tratada, mas continuamos com o aterro. Tivemos lá ainda recentemente o Sr. Estado de Estado do Ambiente, que esteve a observar o que nós estamos a fazer, a tomar conhecimento da nossa estratégia e eu penso que teremos muito brevemente ótimas notícias para poder dar no que toca ao encerramento do aterro. Outro ponto, nós gostaríamos de ter o Real Viela Selvagem, ele já foi aqui referido pelo Lúcio, ou seja, um rio que não recebe descarga de nenhum hectare. Já acontece isso nos olhos d'água. A nossa hectare, que tem lá há 25 anos, é uma fitohectare, uma solução de base natural, com rejeição zero, não vai, é tudo evapotranspirado. O que gostaríamos é trazer essa escala para a nossa hectare, num projeto que é absolutamente pioneiro. Temos as melhores universidades do mundo envolvidas, a Dinamarca, a Espanha, o Instituto Superior Técnico, o Instituto Superior de Agronomia. Temos já um piloto a decorrer na hectare de Alcanena, e o que se trata aqui é de criar uma grande zona de lazer entre o Ribeiro de Carvalho, que é um rio estruturante, que passa pelas zonas industriais de Vila Moreira, Alcanena, ou pelos parques industriais, não chamamos uma zona industrial, e nesse rio, ou junto, entre o Ribeiro do Carvalho e o Rio Alviela, gostaríamos de criar uma grande zona de lazer com uma solução de base natural. Não é nenhum pântano. Trata-se de uma solução de base natural testada já em vários países, com tecnologia de ponta, que não irá implicar um investimento tão grande e, sobretudo, vai ter custos de exploração muito mais baixos. E nós já testámos outras tecnologias, nomeadamente membranas, que é sempre o negócio das tecnologias, que não testaram, não conseguimos atingir os resultados que temos que atingir com a atual legislação e, sobretudo, com a nova legislação
que vem a caminho, e nós já sabemos que vem a caminho, cada vez mais exigente, e, portanto, acreditamos que uma solução de base natural, que é o futuro, que está a ser implementada um pouco por toda a Europa, sobretudo nos países mais avançados, trazer essa solução para a Alcanena adaptada às nossas realidades. E por isso estamos a fazer pilotos, testes piloto na ETAR, que já estão a decorrer há alguns meses e que vão até ao final deste ano. Aliás, o Sr. Secretário de Estado também nos visitou por causa disso, porque a própria Agência Portuguesa do Ambiente sinalizou este projeto como uma referência a nível nacional e que esperamos que possa fazer escola e que nos vai permitir não ter custos energéticos, baixar os custos ou não subir os custos da operação da ETAR, e todos estes investimentos vão ajudar também a indústria de cortumes a cumprir com os seus objetivos e a cumprir com critérios que lhes permitam chegar à certificação e, felizmente, nesta altura e nos últimos meses, já há empresas com certificação ouro, LWG, que é o que lhes permite depois vender para um conjunto de marcas que exigem estas performances ambientais. E, portanto, estamos a trabalhar em conjunto, penso que lá chegaremos. Muito bem, passava agora para o Samuel Frazão, porque efetivamente vamos ter agora aqui que equilibrar os tempos e falando também destas questões ambientais, perguntava-lhe também muito diretamente se será essa uma prioridade caso seja eleito, que a Alcanena necessita de ter um caminho conjunto com outros municípios para poder chegar mais além. Naturalmente que a nível ambiental tem de ser uma prioridade de qualquer Presidente de Câmara. E Alcanena, infelizmente, ainda é conhecido pelos maus cheiros. A situação gradualmente fica melhor, não só também pelo encerramento de fábricas, mas também fala-se muito, e falou-se agora aqui um pouco, sobre a questão dos cortumes. Os cortumes há maus industriais e há bons industriais. Há que valorizar também o setor dos cortumes no Concelho de Alcanena, que muito tem dado ao Concelho. É um grande polo empregador, tem empresas de alto gabarito a nível nacional, europeu e mundial, trabalham com as maiores marcas a nível mundiais, trabalham muito, investem muito para a sustentabilidade, como foi aqui falado, ao nível das certificações, ao nível dos cumprimentos legais, dos critérios de sustentabilidade, e olha-se para todo um setor como se fosse o bode expiatório para os maus cheiros, o que não é verdade. Há que ter pulso firme com os prevaricadores, que não tem havido por parte da Aquanena, ou seja, não se sabe quantas indústrias já encerraram por incumprimento, ou seja, é um dado que não é dado, e essas unidades industriais prejudicam naturalmente quem quer trabalhar bem, e o Concelho de Alcanena, que é reconhecido como a capital da pele, onde tem incorporado as maiores unidades industriais a nível nacional, também tem de valorizar esse setor de atividade, potenciando com outros, a nível também, aproveitando também a nova área industrial que está a ser criada e o desenvolvimento tecnológico, mas também desenvolvimento tecnológico associado aos nossos setores tradicionais, ao setor do couro, ao setor têxtil, aos nossos setores tradicionais também das freguesias, e existe também esse know-how e essa capacidade, trazer também esse investimento e potenciar o bom que nós temos no nosso território. Nós estamos numa zona de Parque Natural das Serras de Arinha e Candeeiros, temos de potenciar tudo que de bom nos traz essa envolvente, ao nível também do negócio, e potenciar os unicórnios, potenciar os jovens empreendedores e também os empreendedores mais robustos com grandes projetos que tenham também a valorização do nosso território, da nossa sustentabilidade. Relativamente à solução, aqui permitam-me discordar do Sr. Presidente Rui, porque, e voltando um bocadinho à saúde, há fatores que também têm sido estudados que as soluções de base natural podem trazer ao nível da saúde pública, devido também à sua área de implantação. Estamos a falar de águas paradas, estamos a falar que a Europa, devido às questões das alterações climáticas e questões ambientais, ainda a semana passada foi noticiada em Pombal uma recomendação e um alerta por causa dos mosquitos que trazem doenças, e essas doenças pode ser um investimento mais barato, numa fase inicial, mas vai ficar mais caro para a população. Se não há médicos, se o sistema de saúde está cada vez mais distante, pode ser barato, mas podemos vir a pagar a fatura numa fase posterior, e os nossos municípios podem vir a pagar uma fatura numa fase posterior. E é uma situação que nos preocupa, do ponto de vista técnico também. Reconheço que há especialistas que estão a estudar este assunto do mais alto gabarito, mas muitas vezes a melhor solução para um local não é a melhor solução para outro. E há a compreender os ecossistemas, o contexto, uma solução de base natural para a nascente do Alviela
não tem nada a ver com uma solução de base natural com a quantidade de carga efluente utilizada, que entra na ETAR, como foi dito bem, com uma capacidade de gerir os resíduos na área dos 400 mil habitantes e também os resíduos industriais, não é? Ou seja, estamos a falar de soluções completamente diferentes e aqui, ao nível das vantagens, apesar dos custos de operação serem mais baixos, os processos oxidativos avançados é um processo muito mais estável, ou seja, estamos a falar da modernização da ETAR, tem uma eficiência de remoção muito mais alta e eu tenho formação na área da química, também na área da física, no entanto, lá está, como foi dito bem, uma pessoa não sabe tudo e tem de haver especialistas, mas também especialistas que conheçam o território. E nós, na nossa equipa, temos engenheiros do ambiente, temos licenciados em química, temos pessoas que conhecem o sistema, que, do ponto de vista da melhor solução, preferem uma solução que não seja de base natural, pelo ecossistema, ou seja, implementar águas paradas ao lado do rio Alviela, não será certamente a mais-valia para as pessoas, para os municípios e, em termos de saúde, poderá ser prejudicial, em particular para as localidades mais próximas. Samuel Frazão, permita-me, antes de iniciarmos nova ronda e passar ao Mário Rui, recuava um pouco ao que disse, elogiou o setor dos cortumes e toda a importância que tem até na história de Alcanena, mas fiquei com a sensação de que está a falar de um setor que esteve um pouco com o estatuto de intocável. Percebi bem? Não percebeu bem. Ou seja, estatuto de intocável, quem não cumpre. Ou seja, quem cumpre deve ser valorizado e deve ser motivado. Okay? E aqui acho que o município também deve valorizar o setor dos cortumes e ajudar na modernização. Ou seja, valorizar quem cumpre. Um dos exemplos simples, e há pouco estávamos a falar da acessibilidade, e muito bem, há problemas de acessibilidade. Porque não parcerias com estas unidades industriais? Porque estas unidades industriais precisam de ter os seus colaboradores às 8 horas na sua unidade de trabalho e de deslocar às 5 da tarde. Porque não articular com os privados uma solução que seja transversal para todos os municípios? E ficariam o público e o privado a ganhar. Ou seja, estamos a falar de um grande tecido empregador, de um tecido que tem projetado o nome de Alcanena pelo mundo fora do Conselho das Freguesias e deve ser claramente valorizado. Agora, volto a referir, quem prevarica de forma sistemática e quem não tem sido também de forma sistemática notificado ou pressionado, não é? Naturalmente, qualquer Presidente de Câmara também não pode estar a favor dessas pessoas que prevaricam. Muito bem, é um dos desafios que os candidatos à Câmara Municipal de Alcanena têm para com a sua população, quem for eleito Presidente de Câmara, definir, encontrar uma solução para resolver os problemas de vez ambientais em Alcanena. Passamos para o setor da economia em específico e a pergunta agora é para Rui Anastácio, cabeça de lista do PSD-CDS-MPT. Alcanena tem um parque empresarial novo em fase inicial de construção, apostando nas boas acessibilidades, e também um potencial patrimonial e ambiental através da Serra da Aire e Candeeiros, as nascentes dos Olhos d'Água, o Polos de Minde, bandeiras e alavancas para um turismo diferenciador, onde assenta, na sua visão, o desenvolvimento e criação de riqueza no concelho. Se não se importar, só um pequeno esclarecimento. Um rebate, um minuto. No que toca a esta questão relativamente à solução da ETAR, também estamos a falar de economia, estamos a falar muito de economia, mas acima de tudo de qualidade de vida e de ambiente. Eu fazia aqui um contraponto entre alarmismo versus o workshop, que foi o que nós fizemos, um workshop internacional em que juntámos os melhores especialistas. Foi público. Quem quis estar presente, esteve presente. Não estamos a falar... A água que vai para uma solução de base natural é a que está a ir neste momento para o rio. É importante que se perceba isto. Não é o tratamento a montante que será feito numa solução de base natural. É a água que vai neste momento para o rio, que vai ser sempre recirculada e vai para a transpirada, em vez de ir para o rio. Que é o que acontece já nos Olhos d'Água, na ETAR, que lá está há 20 e muitos anos. E, obviamente, que estas tecnologias têm evoluído bastante e têm estado a estudar também um conjunto de espécies
ripícolas, ou seja, aquelas árvores que estão junto ao rio e que ajudam a fazer este trabalho de uma forma cada vez mais eficiente. O Instituto Superior de Agronomia de Lisboa é, aliás, líder e faz parte de consórcios europeus nessa matéria, portanto está a trabalhar. Aliás, o seu presidente do Instituto Superior de Agronomia esteve em Alcanena nesse workshop internacional em que se debateram exatamente estes temas, porque são temas sérios que nos preocupam a todos e somos responsáveis, ou procuramos ser responsáveis, e nesta matéria temos que ser muito responsáveis. Relativamente à economia, nós não podemos resolver o problema de Alcanena sem, em primeiro lugar, respeitar o saber fazer de uma indústria de cortumes que só existe em Alcanena. E esse saber fazer é único e tem que continuar em Alcanena, a nosso ver. Temos, aliás, o projeto de cores que está muito virado até para novas indústrias criativas ligadas à fileira do couro, ao mesmo tempo que faz uma transformação urbanística muito séria e muito forte, que aliás está referenciada também pelo Ministério do Ambiente como um caso estudo que nos permitiu ir buscar financiamentos que estavam a concurso 100 municípios, nós fomos buscar 10% desse valor no programa 2030. Para além disso, o Parque Empresarial Alcanena era reclamado há 40 anos. Eu era miúdo, nos almoços de domingo com o meu avô, já se falava num parque empresarial que organizasse o tecido económico do Concelho de Alcanena, que acabou por crescer de uma forma bastante desordenada. Aliás, temos agora um programa também para Vila Moreira, que estamos a começar a estudar, mas há 40 anos que era reclamado. O anterior projeto autárquico levou 10 anos a iniciar o plano pormenor. E não era necessário, é bom que se desmistifique isso, não era necessário a revisão do plano pormenor, do PDM, para se lançar o plano pormenor. Nós deparámos com um processo muito complexo, tivemos reuniões muito duras com a CCDR e com mais um conjunto de entidades, tivemos que fazer uma nova relimitação da REN, mas conseguimos fazer aprovar o plano pormenor, ao mesmo tempo que fomos logo adquirindo terrenos e neste momento temos na nossa posse 40 hectares dos 140 do total do plano pormenor. E que serão poucos, muito rapidamente, pelas intenções de investimento que temos vindo a receber dos 4 cantos do mundo. Estamos a trabalhar quase diariamente com a AICEP e com o Ministério da Economia na captação dos investimentos que nos interessam. E para a nossa zona interessa-nos sobretudo indústria de elevado valor acrescentado, que ajude, e volto a dizer, a fixar e a atrair talento, porque é isso que faz, é essa massa crítica que provoca o desenvolvimento dos territórios, ao contrário daquilo que nos tem acontecido nos últimos 20 anos, eu diria. E, portanto, temos aqui um grande desafio, que estamos a concretizar. Fizemos o projeto, lançámos a empreitada, conseguimos financiamento, e, portanto, agora temos que esperar alguns meses até termos lotes para entregar, mas finalmente, conseguimos vencer esta barreira e já estamos a pensar, ainda este ano, lançar já o plano pormenor fase 2, porque sabemos que daqui a 5 ou 6 anos vamos precisar de terreno final. E é disso que se trata. Os territórios têm que ser competitivos, não é só Alcanena, é o Médio Tejo, é o país que muitas vezes está a perder investimentos para a Espanha. Eu conheço relativamente bem a realidade e tenho falado com muita gente, o Sr. Vereador Nuno Silva, que tem trabalhado connosco, que aliás está na nossa equipa, um dos maiores especialistas nesta matéria, mais de 20 anos. O vereador Nuno Silva, o engenheiro Nuno Silva, tem mais de 20 anos de centro tecnológico da indústria de couro, conhece como ninguém o setor, conhece como ninguém os processos de tratamento de águas residuais. Aliás, é um especialista nessa matéria, é um sénior com mais de 30 anos de experiência e tem-me dado a honra de ser meu vereador e irá continuar a ser nos próximos 4 anos, assim espero. Relativamente ao turismo, não sei se chegaremos lá mais tarde. Mais um minuto, se terei tempo. Darei isto, será extensível aos demais candidatos, naturalmente. Pedi-lhe capacidade e poder de síntese. Temos falado do potencial da Serra da Área e Candeeiros, sim, também da praia fluvial dos Olhos d'Água, que está enquadrada nas nascentes dos Olhos d'Água, Póli de Minho, todo este potencial. Sobre turismo eu tenho mais dificuldade em ser sintético, porque é daí que eu venho, mas acima de tudo nós penso que conseguimos, eu acredito, e acho que já a região acredita, quando eu falo de região agora estou-me a referir ao Parque Natural das Serras da Área e Candeeiros, somos 7 municípios, que estamos alinhados numa estratégia comum, conseguimos criar uma comissão de cogestão, tenho a honra de presidir essa comissão de cogestão do Parque Natural das Serras da Área e Candeeiros, temos uma estratégia bem clara, acreditamos que o produto turístico, para além das zonas interessantes, Mosteiro de Alcobaça, Santuário de Fátima,
todas estas envolventes ao Parque Natural têm fluxos turísticos, nós temos que ter a capacidade de captar para o nosso território, como criando um produto turístico muito sério, que tenha visibilidade a nível nacional e internacional, e o produto turístico é o turismo de natureza, sobretudo as caminhadas e os passeios de bicicleta. Mas temos que organizar o produto. Todos os concelhos já têm redes de percursos, mas isto não está organizado, não está empacotado, não está trabalhado para poder ser promovido. É essa a candidatura que vamos apresentar ainda este mês ao programa Crescer com o Turismo, que estivemos a aguardar a abertura, mas já temos um protocolo assinado entre 21 entidades, e não foi fácil, entidades regionais de turismo, associações de promoção turística regional, agências regionais, comunidades intermunicipais. Estamos finalmente alinhados para podermos trabalhar à séria no produto turístico Aire e Candeeiros, que assim nos vai trazer fluxos. Temos várias portas de entrada no Parque Natural, uma delas é, com certeza, talvez até a mais importante, pelo movimento que já tem hoje em dia, a Praia Fluvial das Nascentes do Alviela, os Olhos d'Água, que tiveram este ano, pela primeira vez, bandeira azul. Muito obrigado. Samuel Frazão, a mesma questão para si, cabeça de lista do Partido Socialista, se for eleito no dia 12 de outubro Presidente de Câmara, quais são as suas prioridades em termos de desenvolvimento económico? Em termos de desenvolvimento económico, há aqui vários aspectos que nós podemos nos focar. Ao nível do turismo, temos o turismo da natureza, temos o turismo industrial, temos o próprio turismo que já existente e que pode ser potenciado, mas, falando até de turismo, e nós sabemos que a nível nacional existe um crescimento do turismo na ordem dos 10%, 15% ao ano. Não acredito que em Alcanena exista um crescimento atual, ou nos últimos 4 anos de turismo, aos 10%, 15%. Temos uma praia fluvial que sim, tem bandeira azul, fruto do trabalho, não é só de agora, é um trabalho também de continuidade, porque a água agora de repente não ficou boa, não é? Mas não temos um restaurante, não temos acessibilidades, não temos condições para as pessoas estarem lá, ou até um próprio veículo de emergência se poder deslocar, porque tais são os carros que ficam no meio da estrada e possibilita maiores dificuldades em termos de socorro e de socorrer as pessoas. Por isso, ao nível do turismo, é importante nós valorizarmos aquilo que nós temos. E temos um território ímpar, face a outros aqui à volta, no que toca à natureza. Mas, acima de tudo, antes de construir, também temos de ver o que é que nós podemos requalificar. Porque fazer de novo é muito importante, mas também temos que começar a pensar na manutenção das nossas infraestruturas, dos nossos caminhos, dos nossos percursos pedestres, das nossas vias, por exemplo, os peregrinos de Caminho de Santiago passam muito pelo nosso concelho, da oferta que nós podemos fazer, não só ao Alviela, o Alviela é muito importante, mas não só a praia fluvial do Alviela, porque não uma rede interpretativa entre o Alviela, o Ponta Pedra e o Vigário, ou seja, abrangendo também na sua plenitude a freguesia da Louriceira e também juntando com outras vizinhas como Monsanto e até Alcanena. Ou seja, fazer uma oferta alargada também com outras freguesias, porque o concelho de Alcanena não é só o Alviela é fundamental e é a nossa joia da coroa, é verdade, mas tem de ser uma praia fluvial em que as pessoas vejam que, efetivamente, há condições para serem recebidas. Há condições em termos da qualidade da água, também em qualidade da proteção, existe nadadores salvadores também, mas em termos de qualidade de parque campismo, em termos de qualidade de restauração, tem muito a desejar atualmente e é algo que se tem de melhorar a curto prazo, tal qual como a sinalética, também associada, e a própria promoção, que tem melhorado, mas ainda existe um caminho a fazer. Mas o concelho de Alcanena não é só o Alviela ao nível do turismo. Temos aqui, em termos de ambiente, seja a zona mais a sul do concelho, como o Espinheiro, como o Malhou, como também Monsanto, com um tipo de sol, com um tipo de ambiente mais característico para um tipo de atividades, como, por exemplo, atividades radicais, atividades também de cicloturismo, e temos a zona mais serrana, com atividades também de espeleologia, de montanismo, entre outras atividades que possam vir a ser potenciadas, ou até o Cabeça Santa Marta, que também, em termos de mirador, tem uma paisagem fantástica, não só sobre o concelho, mas também sobre o nosso Médio Tejo e sobre o nosso distrito. Terminando em Minde, ao nível do parapente, o nosso Planalto de Serra de Santo António tem um potencial tremendo, passa lá também muitos caminhões de Santiago e as vias de acesso também não são as melhores, e ao nível da natureza estamos a falar e do turismo, temos o turismo também religioso, estamos encostados a Fátima e temos de potenciar também esses fatores. Também há o turismo cultural. Ao nível da cultura,
o Concelho de Alcanena e todas as suas freguesias, mas, por exemplo, Minde, e tem havido investimento público do Concelho nos últimos anos, não é só agora estes 3 milhões que são importantes, mas tem havido sempre investimento, mas também continuar a investir nas pessoas. Existe um conservatório, que é o CAORG em Minde, existe o Museu da Aguarela Roque Cameiro, existe também o Museu Municipal, mas dentro do Museu Municipal podia continuar-se até a chamar Museu do Cortume, e fazer aqui uma rede de museus a nível municipal, ou seja, promovendo aqui não só o visitante passar por todo o território, oferecendo essa capacidade aos visitantes, mas não existe uma rede de turismo, não existe um posto de turismo no Concelho. Há muito para fazer ao nível do turismo e nos últimos 4 anos tem havido um crescimento gradual a nível nacional no Concelho de Alcanena, estando tão próximo de Fátima e com acessibilidades do nó da A1, A23, ao nível também dos transportes a nível ferroviário, não é? Penso que havia um potencial muito superior com o atual. Temos ainda, para equilibrar os tempos, algum tempo para Samuel Frazão. E aproveito para colocar a questão do parque empresarial. Há um parque empresarial, se for eleito presidente no dia 12 de outubro, vai herdar um parque empresarial novo em curso. Qual é a visão do PS? A visão do PS é que um presidente de Câmara, e nós temos de olhar para a política de uma vez por todas como uma continuidade. Ou seja, não é por eu vir agora como presidente de Câmara, por ter uma equipa, também temos equipa muito capacitada. Ou seja, a equipa atualmente, que o Sr. Presidente Rui fala, é uma equipa que fala com competência e é verdade, mas de um mandato para o outro vai mudar muito de 50% da sua equipa. Pronto. Ou seja, há coisas também sempre a melhorar, faz parte. E faz parte também haver gente nova. E tem de haver uma continuidade daquilo que se faz bem e também tem de haver uma irreverência, uma melhoria daquilo que se pode fazer melhor e diferente. E acho que qualquer Presidente de Câmara, independentemente dos mandatos que faz, e os seus executivos e os Presidentes juntos e os autarcas, devem ter esta consciencialização que, ok, eu agora em 4 anos fiz tudo bem e os outros fizeram tudo mal. Não, há sempre um planeamento. E, naturalmente, havendo um planeamento, está a ser executado, o próximo Presidente de Câmara e o respectivo Executivo, com competência, tem de manter o bem que está a ser feito e tem de procurar fazer melhor aquilo que identificar, depois de fazer um levantamento da atual situação do parque industrial, dos investimentos que estão previstos, das empresas que pretendem vir para o parque industrial, a melhor solução. Porque o PDM, se o PDM não fosse aprovado, também não havia um parque empresarial. É importante frisar. E porquê? Não sei. Não? Então, se não houvesse PDM, podia haver uma estrutura industrial desta. O PDM já existe há 40 anos. Não, o PDM foi aprovado agora. Foi a revisão do PDM. Exatamente. Para haver um plano pormenor não é necessário rever um PDM. Então, está-me a dizer que antes de 2021 já havia todas as condições para fazer 140 hectares sem problema nenhum. Precisamente. Até porque é que não o fez quando foi vereador? Devia ter havido. Mas quando foi vereador não o fez. Não fico sem vereador. Não, mas é assim, há de haver uma lógica para tudo, não é? Já explico isso. Muito bem. Seja, então, Samuel Frazão... desvalorizar aquilo que tem sido feito, ou seja, agora até dizer que o PDM, não trouxe melhorias ao Concelho de Alcanena, por amor de Deus, não é? Não faz qualquer sentido. Esta proposta de parque empresarial que está em curso, se for eleito no dia 12 de outubro, é aquela que, no seu entender, dá resposta às necessidades para a verificar o que existe, respeitar o que está comprometido, naturalmente, porque o município e o Presidente de Câmara, o respectivo Executivo e a Câmara Municipal têm de ser uma entidade de bem, têm de ser cumpridora dos compromissos, manter esses compromissos e, onde não os existe, procurar fazer melhor. Muito obrigado. E Vítor Freire, da CDU, vamos conhecer as suas propostas, tendo em conta o que está em curso e o que é que defende, se for eleito Presidente de Câmara, no próximo dia 12 de outubro, para o desenvolvimento económico do Concelho. O problema do Concelho de Alcanena é que é um pequeno concelho. É um pequeno concelho que tem que primar pela qualidade, mais pela qualidade que pela quantidade. E Alcanena tem condições para ser um excelente concelho que agregue pessoas, empresas, através do turismo, através do novo parque industrial. Tudo isso é fundamental. Mas temos que ter consciência do seguinte: a Alcanena tem
uma média de salários muito baixa. As pessoas têm, normalmente, quando o indivíduo pretende ir para um conselho, tem uma proposta de trabalho, ele pergunta: quanto é que eu vou ganhar? O que é que se ganha lá? Como é o nível de salários? Esta é a realidade. E Alcanena é um dos concelhos com uma média de salários mais baixa do Médio Tejo e do Distrito. Portanto, não se cresce, nem se desenvolve o concelho com menos população, com menos trabalhadores. Tem que haver um acréscimo para que tudo funcione e tudo leve a que haja um crescimento em qualidade. E temos, nos últimos 10 anos, 12 anos, perdemos 2.000 pessoas no concelho. Perdemos 13% da nossa população. Isso pressupõe que há centenas de casas que ficaram vazias. O concelho de Alcanena, num concelho, evolui, se desenvolve, reduzindo a população. E nós, há 20 anos, estamos a reduzir a população do concelho de Alcanena. Portanto, é necessário que as pessoas tenham o seu posto de trabalho, que haja trabalho, é necessário que o trabalho seja qualificado, é necessário captar empresas com trabalho qualificado e é necessário valorizar os trabalhadores do concelho. Um trabalhador que não ganha o suficiente para manter uma casa com qualidade é um trabalhador que não sai de casa, não vai para os olhos d'água, não vai fazer passeatas na Serra de Santo António, não vai caminhar com os amigos. É um indivíduo que fica inibido socialmente. E Alcanena tem uma massa de trabalhadores mal paga, com salários baixos. E nos últimos tempos até tem reduzido a média dos salários. Isto é um aspecto que a Câmara não é responsável, mas a Câmara pode ter uma intervenção nesse aspecto, na dignificação de quem trabalha e como disse o Presidente há pouco, na tentativa de criar condições para que outras empresas e que outros setores de atividade venham para Alcanena. É fundamental, porque senão Alcanena continua a reduzir a sua população a níveis que a tornam depois uma freguesia de um concelho qualquer. Vítor Freire, na qualidade de cabeça de lista da CDU, há um projeto em curso, um parque empresarial que vai ter um total de 140 hectares. Dá resposta, é uma boa medida, vai mantê-la e dar continuidade se for eleito Presidente de Câmara, ou entende que há necessidade de reforçar parques empresariais noutros pontos do concelho, ou aquilo dá resposta às ambições da CDU? É claro que com o concelho, repare, o concelho, nós percorremos o concelho em 30 minutos, 40 minutos. Portanto, o concelho, quando nós estamos a colocar um parque empresarial em Alcanena, ele vai repercutir nas outras freguesias todas. A freguesia dos Bugalhos, o parque empresarial está a 100 metros da freguesia dos Bugalhos, está a 4 km da freguesia das Moitas, está a 8 km de Minde. O parque industrial é fundamental para o desenvolvimento da Alcanena e do concelho de Alcanena. E as divisões, muitas vezes artificiais, entre localidades, não levam a nada. É Alcanena o seu concelho e qualquer melhoria que a sede do concelho tenha, todas as outras freguesias vão lucrar com isso. E eu penso que o parque industrial é fundamental, que traga novas empresas, diversifique o tecido laboral do concelho, porque os têxteis e os cortumes são o que são a mola do concelho neste momento, a mola real, mas não proporcionaram uma qualificação a nível económico e social aos seus habitantes. Muito obrigado, Vítor Freire.
Eu dizia em Minderico, ou diria, se soubesse. Vamos para a última questão, mas assim, Feliciano, em bom português. Muito bem, avançar. Então avançamos. Efetivamente já estamos na reta final deste debate e eu queria perder tempo, não é a expressão correta, mas queria aqui focar-me na educação e procurar saber da vossa parte, da parte de cada candidatura, o que é que a população pode contar. Vou começar pelo Samuel Frazão, agora para falar de educação, perguntando-lhe o seguinte: refeições, transportes, ATL, são aqui despesas com que cada agregado familiar é confrontado durante todo um ano letivo. Até que ponto é que uma Câmara Municipal pode assumir estas despesas, evitando estes gastos / investimentos da parte de cada família? É uma despesa para as famílias, mas pode ser um investimento para o município de Alcanena, porque as crianças de hoje são os futuros jovens e os homens da amanhã. E acho que é o como pilar da sociedade, a educação deve ter um investimento forte do município. Mas não só ao nível da educação e da educação propriamente dita, da qualidade das infraestruturas da rede de transportes, que podia bem melhorar a qualidade da rede de transportes, mas ao nível também do que toca não deixar ninguém para trás. Dando um exemplo, o Concelho de Alcanena é dos poucos concelhos do Médio Tejo que não tem uma oferta de necessidades educativas especiais. Estamos a falar no universo de perto de 1.700 crianças do Concelho de Alcanena, 10%. Podemos falar aqui do grau de complexidade das necessidades educativas especiais. Mas falamos de terapia da fala. Mas falamos de vários sintomas, não é? E síndromes e tipos de tratamento, mas aqui não existe ainda essa oferta. Vou-lhe dar um exemplo. Imaginemos que você tem um filho que vai para o 5º ano que tem necessidades educativas especiais, por exemplo, com autismo ou tipo de necessidade, e tem de deslocar a sua criança para outro município. Se vai a criança, vai as famílias, naturalmente. E, ao nível social, a escola tem um papel fundamental. E é algo que o Partido Socialista sempre foi um partido com muita responsabilidade social e é uma das nossas preocupações, uma das nossas prioridades, manter o bem que se está a fazer. O Concelho de Alcanena tem escolas de topo a nível nacional e a nível internacional, tem excelentes jovens, tem excelentes alunos, mas também não podemos deixar ficar para trás estas crianças que precisam e os pais. E a nossa oferta em termos de território, nós temos um parque natural fantástico, temos também em Minde o CAORG e temos uma grande oferta cultural. Atividades como musicoterapia, atividades ao nível da terapia da natureza, como outro tipo de valências, pode até ser ao nível da economia, oportunidades também que se possam valorizar no Concelho e articuladas com a educação. Mas é uma competência do município fazer com que esses profissionais, e aqui focando na terapia da fala, de educação especial, não faltem? Porque é uma delegação de competências agora dos municípios, é a educação. Pronto, permita-me voltar a colocar esta questão. Tendencialmente gratuita, assim deverá ser o acesso à educação? Vou ser honesto, acho que os serviços têm de ser também, de alguma forma, o gratuito é sempre mau. Agora, valorizar a qualidade a um preço justo para todos. Ou seja, quem tem menos também pode participar um bocadinho. E quem tem mais também tem de participar, mas de forma equitativa e de forma a que tem menos também tenha as mesmas oportunidades que quem tem mais. Porque uma criança, vou-lhe dar um exemplo simples, situações como, imaginemos, dos pais terem de dar 3, 4, 5 euros por mês para águas para as crianças. Não podemos permitir que uma criança, por menos condições financeiras, não tenha água, faça ou tenha água. Ou seja, tem de haver aqui uma equidade na sala de aula, uma equidade no ensino, uma equidade também ao nível das atividades extracurriculares que as crianças necessitem e que possam ter. Para fechar, posso colocar força. Uma questão que tem a ver com... falei há pouco do linguajar, do Minderico, também a educação, não é? Até que ponto é importante no programa do PS as propostas ao nível da educação, do associativismo, do desporto? É fundamental porque nós temos de valorizar quem faz. Atualmente é cada vez mais difícil as associações terem pessoas para as suas coletividades. Porquê? Porque a Carolice está em vias de extinção.
não é? E temos de arranjar uma forma, o município tem de reconhecer e agradecer quem faz algo pela sociedade. Do ponto de vista de incentivos, há vários tipos de incentivos que não são muito onerosos para o município, pode haver, ao nível, por exemplo, como existe também na proteção civil. Podemos valorizar também um treinador, uma pessoa que faça parte de uma direção de uma associação cultural, recreativa, desportiva, uma IPSS. Pode haver esses benefícios a vários níveis, seja a nível do urbanismo, seja até a nível de infraestruturas do município. E esta interligação com o saber fazer e as tradições que o Conselho tem é uma mais-valia para as crianças das nossas creches para o primeiro ciclo para o ensino secundário, nomeadamente o Mindrico, outras culturas tradicionais que nós tenhamos, porque muitas delas vão se perder. E esta articulação entre as três faixas sociais das crianças, dos jovens, do apoio domiciliário dos nossos idosos e esta transmissão de conhecimento intergeracional é fundamental e o Partido Socialista, ao nível da proximidade que sempre também foi reconhecida e da simplificação que também tem de haver, porque dar um apoio a uma associação não é nenhum crime, tem de haver regras, mas também não se pode tornar tudo muito complexo para fazer com que seja cada vez mais difícil ter algum tipo de apoio associativo. E aquelas com mais dificuldade, naturalmente, também nem sequer se candidatam. E é muito importante tornar mais flexível, com transparência, porque a transparência em 2 ou 3 mil euros é fácil de ver, mas uma transparência com 2 ou 3 milhões, naturalmente, é mais difícil de controlar. Por isso, acho que não é aí que está a falta de transparência ao nível do apoio ao associativismo e acho que o Partido Socialista deve flexibilizar e motivar e incentivar também quem nele faz parte. Muito bem, e agora aproveitava esta questão do associativismo com o Vítor Freire, antes de entrar na educação propriamente dita. Vou puxar um pouco mais por si, que é para ver se recupera aqui algum do tempo que tem em atraso em relação aos outros dois candidatos. Qual é que deve ser a relação de uma Câmara Municipal com as associações? Até que ponto é que deve ser feita essa parceria? Olha, eu também na minha vida passei por todas essas situações. Fui treinador, fui jogador, fui dirigente. É uma situação que eu reparei ao longo dos anos. A autarquia, especialmente a autarquia de Alcanena, que é aquela que eu represento neste momento como candidato, não tem tido ao longo dos anos a capacidade de apoiar as iniciativas culturais e desportivas. E digo isto porquê? Aparece uma associação de handball. Os miúdos jogam, as meninas jogam, participam em campeonatos, são campeões. E de um momento para o outro, o dirigente cansou-se e a associação desapareceu. Mas cansa-se por falta de apoio, de reconhecimento? Porque chegou um momento em que ele achou que devia de sair. E a Câmara não tem capacidade para perguntar à pessoa o que é que falta, onde é que podemos apoiar, onde é que podemos... As coletividades aparecem e desaparecem e as câmaras municipais não funcionam como incentivadoras e promotoras desse trabalho. E eu acho que isso é necessário. A coletividade não pode parar. Mas já era assim no seu tempo? Já. Foi assim. Há 50 anos que é assim, que eu conheça. A coletividade aparece e desaparece em função da vontade dos dirigentes. E a Câmara Municipal desapareceu, lava ali as suas mãos e não pergunta qual é o problema, onde é que estão a falhar, o que é que precisam de apoios. As coletividades precisam do apoio da Câmara Municipal. As coletividades só se desenvolvem, a pessoa que está a fazer o seu trabalho voluntário tem que sentir um apoio nas suas costas, alguém, algum movimento, alguma instituição que lhe diga assim, continua, um empurrãozinho, o que é que falta? Falta transporte, a gente ajuda. Falta o quê? Falta equipamentos, nós ajudamos. A Câmara Municipal deve ser um fator de promoção da atividade cultural e desportiva, se bem que desportivo também é cultural, deve ser um fator de apoio e desenvolvimento.
A Câmara não tem que agora, ser... permita-me, apoiar quem tem trabalho feito, Exatamente. quem tem impacto na comunidade, Quem tem ou trabalho apoiar feito. também aqueles que estão à procura de dar o primeiro passo? Exatamente. Apoiar os que têm trabalho feito e as propostas de novos trabalhos, de novas de pessoas que querem implantar novas atividades de natureza cultural e desportiva. A Câmara tem que ser isso. Se há uma coletividade que fecha as portas e a Câmara não diz nada, alguma coisa está mal. A Câmara tem que continuar o seu trabalho de apoio e desenvolvimento das coletividades culturais e desportivas. E o Concelho de Alcanena é rico em associações culturais e desportivas. Muito bem. Agora passava para a educação e aproveitando aqui uma deixa do Samuel Frazão quando fala na resposta de creche, eu perguntava-lhe se efetivamente no Concelho de Alcanena, ao nível de creche, também pré-escolar, há as respostas de que o Concelho necessita. O Concelho de Alcanena é um concelho muito, de alguma maneira, disperso e, ao nível das creches, há muitas localidades que não têm o número suficiente de crianças para fazer uma creche. Então há necessidade de aglutinar, de juntar crianças, tem que haver transportes, tem que haver educadores, tem que haver instalações e tem que haver a gratuitidade nas creches e em todo o sistema escolar. A gratuitidade é fundamental. A gratuitidade tira da cabeça dos pais uma preocupação. A Câmara Municipal tem que fazer um esforço no sentido de garantir que desde que a criança vai para uma creche até sair no 12º ano, ela tem uma educação gratuita. Todas as crianças. Quando fala em gratuita, estamos a falar refeições, transportes, manuais, livros de fichas, ATL também? Sim, tudo. A Câmara tem que conseguir resolver essa situação no sentido de dar gratuitidade a toda a criança. A criança nasceu, aos 6 meses ou 2 anos vai para a creche, a partir daí até sair no 12º ano, ela tem que saber, os pais têm que saber que a Câmara Municipal é que paga as despesas escolares. A gratuitidade do ensino é fundamental. Considera, então, a educação como uma prioridade. É capaz de nos garantir, ao dia de hoje, que se for eleito Presidente de Câmara, a Câmara Municipal tem essas condições que permitem que todas as crianças e jovens do Concelho tenham aquilo que agora está aqui a defender? Eu fui professor 39 anos, em Alcanena. E durante 39 anos, a minha ideia em relação à educação foi sempre esta, que eu disse agora. Eu acho que ninguém tem que pagar para se instruir, para ficar um cidadão mais habilitado, para ficar um cidadão mais culto. E a igualdade de acesso à educação, para mim, é fundamental. Essa igualdade só se faz com uma educação gratuita. A Câmara tem que arranjar verbas, tem que orçamentar verbas que permitam cumprir este desígnio. A educação gratuita para todos os jovens do Concelho de Alcanena. E talvez aí o pai que tem 2 filhos pense num 3º filho. Talvez aí a população cresça em vez de diminuir. Talvez aí o peso que o pai tem daquela despesa mensal possa servir para que ele tenha uma vida melhor, tenha uma qualidade de vida melhor. E a Câmara Municipal faz o seu papel ao tornar gratuita a educação dos jovens do Concelho. Muito bem, já deu para equilibrar mais ou menos os tempos. Rui Anastácio, agora também, e pegando aqui nesta ideia, nesta convicção de Vítor Freire, perguntava-lhe se de facto a Câmara Municipal, e neste caso a Câmara Municipal de Alcanena, terá condições para alargar a gratuidade no acesso à educação a todos os jovens, crianças e jovens do Concelho. Nós temos em marcha um programa de creche
que está a duplicar, mais do que duplicar, em rigor vamos passar de 150 vagas para 325 vagas de creche. É uma daquelas peças fundamentais para atrair pessoas, para dar condições aos nossos munícipes para ficar connosco. Já agora só esclarecer aqui uma coisa que acho que é importante esclarecer. Eu fui vereador dos 26 aos 30 anos de idade, de 1996 a 2001. Nessa altura até havia 2 processos para parque empresarial, um mais vocacionado na zona de Chões, em Alcanena, que estava já em projeto de execução, não sei o que é que aconteceu nos outros anos a seguir, e outro que era um projeto com o NERSAN, junto da A1A23, que era uma parceria público-privada. Obviamente que esses assuntos estavam nas mãos do então Presidente da Câmara, Luís Azevedo, com quem eu tive muita honra em trabalhar. O que eu disse aqui, e vamos ser claros, é que um plano pormenor de um parque empresarial não necessita de uma revisão do PDM. É um processo independente. E que o anterior Executivo, além de não despertou para este problema, para a urgência cada vez maior deste problema, quando a nossa economia, a nossa demografia já estava numa curva descendente e a alta velocidade, levou 10 anos a despertar para este problema. Foi só isso que eu disse. Muito bem. É vou factual. tomar esta intervenção como um rebate. E é factual. Relativamente à proximidade com as comunidades, relativamente à educação, nós pela primeira vez temos atividades de apoio à família em todo o Conselho. Não existia isso. Pela primeira vez temos um processo absolutamente transparente de apoio às coletividades. Só para percebermos, passámos de apoio ao associativismo em 2022 de 289 mil euros e para este ano temos 542 mil euros. Duplicámos o valor, porque entendemos a maior importância do trabalho das coletividades e cada vez é mais difícil, de facto, termos voluntários para trabalhar em nome da nossa comunidade, a quem nós devemos agradecemos tudo, devemos agradecer tudo, acarinhar, não criticar, acarinhar. Tenho dito isso muitas vezes em sessões públicas, mas acima de tudo também entendemos que estes 542 mil euros devem ser geridos de uma forma muito criteriosa, muito transparente. E por isso chamámos todas as coletividades, e não só, chamámos as IPSS, que não recebiam apoio nenhum, e agora recebem, as IPSS recebem. Há um pacote específico para o investimento, há um pacote específico para eventos, há um pacote específico para a atividade regular. Discutimos com todos, definimos os critérios e esses critérios são seguidos à risca, de uma forma totalmente transparente, que toda a gente entende. Agora, modernizámos, criámos uma plataforma para agilizarmos os processos e, portanto, demos um salto desse ponto de vista nos últimos 4 anos enorme. Relativamente às juntas de freguesia, aquele trabalho de proximidade, nós aumentámos significativamente, quer as transferências regulares, e criámos outra coisa que não existia, que é um regulamento de apoio extraordinário às juntas de freguesia. Eu disse desde o primeiro momento, eu não quero os presidentes de junta a mendigarem no meu gabinete, como acontecia. E todos têm que ser tratados por igual. Temos reuniões com todos, totalmente transparentes. Temos trabalho a fazer nesta matéria? Teremos certamente. Nós temos que aumentar ainda mais o trabalho com as freguesias, identificar projetos estruturantes das próprias freguesias, nomeadamente com habitação colaborativa, que sejam transformadores não só de Alcanena e de Minde, mas também das freguesias. E no que toca ao turismo cultural, nós temos o projeto da Fábrica de Cultura, que esteve sem andar durante muitos anos, falou-se, mas nunca andou. Nós fizemos o projeto, conseguimos financiamento e temos uma obra da maior importância numa vila com um cluster excepcional ao nível da cultura, e iremos ter um equipamento que será referência nacional nessa matéria, com uma programação muito ambiciosa, mas que consiga mexer com a coletividade e com aquela vibração que existe. Eu pedi-lhe que aproveitasse este último tempo e até que o separa do Samuel Frazão para nos explicar então se defende ou não essa educação gratuita para todos. Eu defendo a educação gratuita para todos, que é paga com os impostos de todos nós. E, portanto, temos que... E o que é que acontece hoje em Alcanena? Em comunidade, teremos de decidir onde é que queremos colocar o dinheiro. A educação já é tendencialmente gratuita para todos. Agora, faltava, de facto, este grande investimento, e as creches vão passar até para a tutela do Ministério da Educação, a meu ver, bem. Os 3 primeiros anos das crianças são indispensáveis para o seu futuro, fundamentais para o seu futuro, e, portanto, não havia esta oferta de creche, que é essencial para os jovens casais, e nós vamos duplicar essa oferta. Muito bem, já estamos então na reta final deste debate. Eu não sei, o Samuel Frazão ainda há pouco abanava a cabeça, não sei se quer aqui algum minuto de rebate. Falta, ainda não tenho minuto, falta um minuto de rebate, mas só
educação ser gratuita no Concelho de Alcanena. Vou dar um exemplo simples e é de conhecimento de todos. Por exemplo, as alimentações não são gratuitas, são pagas. Não é? Ou seja, a questão de dizer que é gratuito não é verdade. E toda a gente sabe que não é verdade. A questão do apoio social, eu faço uma questão. Imaginemos que o António, sendo diretor de sua associação, precisa de um financiamento de 200 mil euros e eu, como Presidente de Câmara, digo-lhe assim: ok, tens o financiamento, mas fazes um empréstimo e ficas tu responsável juntamente com a tua direção e nós ajudamos no financiamento do empréstimo, mas tu ficas responsabilizado perante o banco. E antigamente o que se fazia é, o António vinha ter com o município, pedia um apoio, fazia-se um levantamento, se o António precisa de 200 e porque precisa dos 200 faz o levantamento e dá-se a grande maioria do valor para o António continuar a desenvolver a sua associação. Se uma associação a seguir só precisava de 5, não precisamos dar 200, perdemos 200 aos outros. Ou seja, é aqui a diferença. Não precisamos de meter as pessoas com uma responsabilidade ainda maior que o que têm, ao nível até dos encargos financeiros. Vou dar um exemplo também muito simples. Existem associações desportivas por dívidas ao município de Alcanena, têm crianças que podem ter até, não digo em risco, porque naturalmente não é um risco controlado, mas sem seguro ou sem apoio, sem apoio do município, por haver essa dívida, às vezes 2 ou 3 mil euros, e não tem um apoio superior. Ou seja, são questões de sensibilidade também social e não tratar todos por igual. Mário Rui. E fechamos assim este debate à Câmara Municipal de Alcanena, agradecendo a disponibilidade de 3 dos 4 candidatos às eleições de 12 de outubro, e vamos encerrar com 1 minuto para cada um dos candidatos presentes aqui em estúdio se dirigir diretamente aos eleitores com uma mensagem de apelo ao voto. Começo com Samuel Frazão, cabeça de lista, candidato do Partido Socialista. Muito obrigado. Apelo ao voto no Partido Socialista porque temos uma visão diferente de liderança dos destinos do município. Uma visão de dedicação, uma visão de muita proximidade com todos, com um conselho para todos, porque todos contam, independentemente do lugar onde vivem, e podem contar com o Presidente de Câmara, podem contar com o Executivo Camarário, com todo o staff da Câmara e das Juntas de Freguesia para, com proximidade, ir de encontro às vossas necessidades e juntos fazer um conselho próspero, desenvolvido e que todos têm a mesma importância e o mesmo valor. Vítor Freire, candidato da CDU, 1 minuto, um apelo direto ao voto. Como candidato da CDU, apelo ao voto baseado em 3 princípios de liberdade, honestidade e capacidade de trabalho. As pessoas que se sentem representadas, eu agradeço o seu voto e a sua capacidade de mobilização no sentido de fazer presente uma força política de esquerda com um passado de honestidade, liberdade e trabalho. Muito obrigado. Rui Anastácio, 1 minuto para uma mensagem, um apelo direto ao voto ao eleitorado do Concelho de Alcanena. Rui Anastácio, cabeça de lista da coligação PSD, CDS, MPT. Energia transformadora. Foi isso que nós trouxemos, a nossa equipa conseguiu trazer ao território. Alcanena está a um ritmo que nunca teve. Eu penso que já não pode parar. Penso que os ministros de Alcanena sabem daquilo que nós somos capazes de fazer e seremos capazes de fazer ainda mais, porque a nossa ambição desse ponto de vista, e no bom sentido, é desmedida. É por isso que vamos ter em Alcanena um centro de investigação da Universidade Nova de Lisboa. A Universidade Nova de Lisboa tem instalações em Lisboa, no Porto e vai ter em Alcanena. É por isso que já temos 2 embaixadores no nosso governo, para podermos ter em Alcanena o primeiro agrupamento de escolas público que seja bilingue. Isso criará condições de excelência, quer na integração daqueles que nos chegam, quer na captação de investimentos, porque estas escolas e os grandes investimentos e os quadros desses grandes investimentos precisam de escolas bilíngues para poderem ter as suas crianças. E, portanto, estes desafios, que são desafios difíceis, são sonhos difíceis, mas é disso que nós gostamos, de sonhos difíceis, de objetivos difíceis, e já demos provas que os conseguimos concretizar. Muito obrigado. E assim encerramos este debate com os candidatos do Concelho de Alcanena, o segundo de um conjunto de 11 debates.
Exatamente, Conselho de Alcanena aqui em destaque nesta parceria do jornal Mediotejo.net, também da Rádio Hertz. Vamos continuar a levar até si as propostas de cada uma das candidaturas, eleições autárquicas de 12 de outubro, e agradecendo aos candidatos por terem valorizado o nosso trabalho com a vossa presença. Quanto a nós, até uma próxima oportunidade, iremos voltar com mais debates, com mais Médio Tejo. Boa noite, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.